Luís, vamos analisar um pouco a entrevista de Rui Costa, que reuniu alguma da comunicação social no Seixal, respondeu a algumas perguntas. O que é que tu destacas, sobretudo, ou começando pela negativa, o que é que sai desta entrevista de Rui Costa? Sim, desde logo vamos focar aqui 3 pontos negativos. O primeiro e é uma entrevista em que nota-se claramente que Rui Costa está muito mais confortável a falar, entre aspas, de futebol do que propriamente de finanças ou de política do clube ou de auditorias. E eu vou começar precisamente aí, porque vamos destacar primeiro o negativo e a primeira parte negativa parece-me que foi essa questão da auditoria. Segundo Rui Costa já há fumo branco, mas Rui Costa não adiantou nada. Até se pode perceber, até se pode dar o benefício da dúvida, mas não estamos a falar de uma auditoria que foi feita no mês passado. Luís Filipe Vieira vai para 3 anos a que saiu do Benfica e nesta altura é realmente já um bocadinho incompreensível, sobretudo para os adeptos do Benfica, como é que ainda não há conclusões sobre isto e como é que, no fundo, o bom nome do clube não está salvaguardado. Uma vez mais, as palavras de Rui Costa foram palavras de quem diz que há ação, mas de quem não mostra que a ação é que está a ser feita. Portanto, continua a haver aqui Acreditas que é para proteger um bocadinho o Benfica do que pode ser um resultado dessa auditoria? Acredito, mas ao mesmo tempo não é algo cabal, não é algo que posiciona, que demonstra aqui uma defesa inequívoca do clube. Ou que distancia Rui Costa de Luís Filipe Vieira? Sim, tinha que haver, eu acho, na minha opinião, obviamente, tinha que haver muito maior celeridade nesta auditoria para que nesta altura já estivesse nas mãos do Ministério Público, para que nesta altura os próprios sócios já soubessem algumas coisas que precisam de saber e que ainda não sabem, porque o nome do Benfica vai sendo, entre aspas, arrastado na lama, ainda não há condenações, mas está neste estado que ninguém gosta de estar, não é? E por isso o Benfica, ou os adeptos do Benfica, precisam destas respostas com brevidade e lá está. Está quase a fazer 3 anos que o Luís Filipe Vieira foi detido e ainda não há estas respostas internas que precisavam de ser esclarecidas. Depois destacas alguns erros também, não é? Sim. O Rui Costa entrou para a entrevista a assumir que ia falar sobre erros, a assumir que vários falharam, não apenas Roger Schmidt, mas muitos outros departamentos, mas depois quando começa a escalpelizar, quando começa a falar de alguns pormenores concretos, fala que o Bas teve meio ano lesionado, que o Bernat teve muito mais vezes lesionado do que era suposto, ou com uma lesão muito mais grave do que era suposto. Fala da questão de Vlaco Dimos como algo que Roger Schmidt não teve culpa e que acabou por ser culpado. Então, afinal, que assumir de responsabilidades é que está aqui feito? Eu quero acreditar que internamente o trabalho foi feito nesse aspecto, mas provavelmente então, se calhar, o Presidente do Benfica devia, logo no início, ter dito que não ia assumir quais é que eram as falhas. Ao indicar que estava ali para assumir as responsabilidades, eu acho que era importante ele ter assumido o que é que falhou, que erros é que foram cometidos, ou pelo menos alguns dos erros que foram cometidos, e acho que nesse aspecto houve uma clara lacuna. E por fim, o meu terceiro pecado, o meu terceiro ponto negativo foi, até num traço mais geral, diria que houve uma incapacidade de mobilização por parte do Rui Costa. Esperava-se aqui que o Rui Costa, ao ter uma posição fraturante, que é a questão de Roger Schmidt, que é sempre delicada, já vamos falar sobre isso, mas Rui Costa não conseguiu ser agregador em termos de falanges de apoio. O Benfica viveu uma época, eu diria até estranha um bocadinho, porque obviamente os adeptos são exigentes, obviamente os adeptos são muito críticos, mas acho que em várias situações passaram-se limites, a contestação foi demasiado barulhenta, demasiado ruidosa, e acho que o Rui Costa tinha aqui um papel muito importante de agregação para que o balão de oxigênio fosse muito mais vasto para a nova temporada. Falou pouco aos adeptos. Falou pouco e tocou pouco, eu acho que é mais isso. Portanto, ele falou várias vezes, meteu-se nos pés dos adeptos e disse que percebia a sua indignação, mas no fundo não conseguiu aqui passar uma mensagem galvanizadora que, de certa maneira, não faça com que, se o Benfica no início da temporada
começar com uma derrota, eu acho que isto vem outra vez. Não é? E não conseguiu estancar um bocadinho isto. Obviamente agora vamos ter paragem de futebol. Exatamente. E por isso não há... A ferida não fica ainda mais aberta, mas quando o futebol continuar, eu acho que Rui Costa precisa de ter outra vez uma intervenção aí mais forte. Passando aos teus pontos positivos, parece que isso também foi estratégico mais para defender o treinador, que é para ele uma continuidade no projeto. Sim, ia sempre ser um caso muito delicado, porque obviamente acho que a maioria dos adeptos do Benfica quereria que Roger Schmidt saísse. E o Rui Costa aqui tentou ser um bocadinho mais frio, mais cerebral, olhar para os pontos positivos e para o facto de Roger Schmidt saber ganhar no Benfica, e apesar de não o ter feito este ano, mas tem esse crédito por parte do Presidente. Parece-me que houve alguns sinais nesta entrevista, nos últimos meses, aliás, houve alguns sinais de que podia haver uma cisão. Aqui, Rui Costa fez questão de segurar o treinador, de lhe dar força. Acho que apenas vacilou um bocadinho quando lhe perguntaram se perante um cenário em que Roger Schmidt abdicaria de qualquer indenização caso saísse, se Rui Costa manteria isso. Aí acho que ficou um bocadinho com os pés e as mãos atadas, mas fora isso defendeu bem o treinador e defendeu bem a ideia de projeto, porque se nós recuarmos no tempo, basta o Benfica olhar para os rivais, não é? O Ruben Amorim não caiu quando não ganhou, Sérgio Conceição não caiu quando não ganhou, e no próprio Benfica, eu lembro-me sempre daquela época de Jorge Jesus, a terceira temporada de Jorge Jesus, ele ganha na primeira, não ganha na segunda e não ganha na terceira, em que perde tudo, na famosa época do Kelvin e do Chelsea e do Vitória no Jamor. E na altura a contestação ainda era maior do que agora, acho eu, ou pelo menos era do mesmo nível, e o Luís Filipe Vieira manteve o Jorge Jesus e isso depois significou mais 2 títulos nas épocas seguintes. Portanto, aqui acho que o ponto mais positivo foi o Rui Costa sentir que, em termos de projeto, seria importante dar estabilidade a este projeto, não o deixar cair na primeira época de fracasso, e por isso acho que é um dos pontos mais positivos acreditar no treinador. Outros são os jogadores, não é? A abertura para falar dos jogadores. Sim, aí parece-me que, ao contrário do que eu estava a dizer há pouco em relação aos casos delicados da temporada, mas dos casos mais concretos e atuais, achei interessante a abertura de Rui Costa para assumir que Carreiras fica em definitivo, para assumir que Leandro Barreira é reforço, para assumir que há conversas e foi muito transparente, pelo menos pareceu-me, muito transparente na questão Di Maria e que há uma reunião na próxima semana que será decisiva. Portanto, nesse aspecto, a própria questão aí mais delicada do João Neves, pareceu-me também que esteve bem nessa explicação do porquê de João Neves ter ido falar no fim do 5-0. Isso que foi uma mensagem interna, não é? Exatamente, e no fundo ele validar aqui o facto de João Neves já é um dos líderes do balneário, apesar de ser um jovem jogador. Portanto, neste aspecto também, lá está. O lado futebolístico parece-me que Rui Costa foi mais assertivo do que... É a sua formação de base. Sim, no fundo... Nos outros temas mais assessorado. Anda há mais anos também no futebol do que propriamente nos gabinetes e, portanto, nesse aspecto acho que o Rui Costa esteve bem. Último ponto. O último ponto é um ponto global e aqui eu tenho que fazer uma chega porque, honestamente, ficámos bastante surpreendidos por não termos sido considerados, não sei os motivos para tal, mas aplaudo de pé o facto de se fugir do óbvio e atualmente, infelizmente, o óbvio é um presidente de clube escuda-se no canal de televisão do clube para dar explicações, sobretudo em momentos delicados, quanto muito, e já aconteceu aqui e ali, de se ir a um canal concreto, a um canal televisivo concreto, aqui aplaudo claramente a abertura a alguma comunicação social. Não me lembro de ter acontecido noutras ocasiões. Também não me lembro e por isso ali, um representante de cada parece-me que foi uma forma bastante transparente. Fizeram-se muitas perguntas muito pertinentes, tocaram-se em muitos assuntos que eram importantes tocar e nesse aspecto, do ponto de vista de dar a cara, do ponto de vista enfim, de não se esconder, de não deixar que o tempo seja o melhor conselheiro e de vir falar, parece-me que o Rui Costa aí ganhou.